Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Vendo-se Jesus rodeado por uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem do lago. E aproximando-se um escriba, disse-lhe: Mestre, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus disse-lhe: As raposas têm as suas covas, e as aves do céu os seus ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu-lhe: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Comentário Mateus 8, de 18 a 22. São João Crisóstomo. Como Jesus não somente curava os corpos, mas também reformava a alma e queria mostrar a verdadeira sabedoria, não apenas curando as doenças, mas também não fazendo nada por ostentação, e por isso segue-se. Vendo-se Jesus rodeado por uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem do lago. Fazia isto simultaneamente, ensinando-nos a desejar coisas moderadas, acalmando o ódio dos judeus e instruindo-nos a não fazer nada por ostentação. Notai que, para não ofender a multidão, não os despede diretamente. Não disse, pois, retirai-vos, mas ordenou que seus discípulos fossem para o outro lado, dando à multidão a esperança de ir também para lá. Vede também quão grande é seu orgulho. Veio e falou de tal modo que parecia desdenhar de ser contado entre a multidão, mas manifestando que era superior a muitos. Cristo responde não à pergunta feita pelas palavras, mas indo de encontro à intenção que ele tinha em mente. Por isso segue-se. Jesus disse-lhe: As raposas têm as suas covas, e as aves do céu os seus ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Como se dissesse. Essa resposta não era para afastá-lo, mas para repreendê-lo de sua má intenção. Teria-o aceitado, se quisesse segui-lo com a expectativa de pobreza. E para que se compreenda sua malícia, ouvindo isso, não disse: Estou pronto para seguir-te. Disse isso não ordenando depreciar o amor que devemos ter por nossos pais, mas mostrando que nada é tão necessário para nós quanto ocupar-nos com os negócios celestiais. Por isso devemos unir-nos a eles com toda a nossa dedicação e não tardar um momento, por mais atraentes e estimulantes que nos pareçam as coisas que nos atraem. O que era necessário que enterrar seu pai? E o que era mais fácil? Isso não lhe tomaria muito tempo. Dessa maneira, o Senhor livrou-o de muitos males, como o pranto e a tristeza e as outras coisas que deles vêm. Depois da sepultura, era necessário examinar o testamento, fazer as partilhas e outras coisas desse tipo. E assim, sucedendo-se para ele agitações e mais agitações, essas coisas o teriam afastado muito do ponto da verdade, do porto da verdade. Mas se isso ainda te perturba, pensa que muitos não permitem que os enfermos saibam da morte de seu pai, de sua mãe ou de seu filho, nem permitem que acompanhem seu cadáver ao sepulcro. E longe de isso ser uma crueldade, é o contrário. E muito pior é separar um homem dos diálogos espirituais, sobretudo quando há outros que podem cumprir esses tristes deveres de sepultura, como acontecia naquela ocasião. Por isso responde o Senhor: Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Manifesta assim que esse morto não lhe pertencia, porque o defunto, segundo creio, era do número dos infiéis. Se admiras esse jovem porque perguntou ao Salvador sobre um assunto tão necessário e não se foi
espontaneamente, admira mais ainda o fato de que, mesmo tendo sido proibido de ir, ter ficado sem que isso possa ser chamado de ingratidão, já que não o fez por negligência, mas para não cortar um negócio mais necessário. Comentário Mateus 8, de 18 a 22, São Gregório Magno. Ou de outro modo, as raposas são animais muito enganadores. Escondem-se em fossas ou em covas, e quando aparecem, nunca vão por caminhos retos, mas correm por sendas tortuosas. As aves, por sua vez, se elevam em um voo muito alto. Assim, pela palavra raposas, designam-se os enganos e as fraudes, com a palavra aves, os demônios soberbos. Como se dissesse, os demônios enganadores e soberbos encontram sua habitação em teu coração, mas a minha humildade não encontra descanso na alma soberba. Os mortos sepultam também o morto quando os pecadores favorecem os pecadores, pois os que louvam aquele que peca escondem alguém que está morto sob a trincheira de suas palavras.